Vamos voltar agora a Brasília. O presidente do Supremo Tribunal Federal já estabeleceu data para o julgamento de ações contra a lei de improbidade e trabalho intermitente. Bruno Pinheiro, de volta com a gente. Quando serão avaliados esses temas, Bruno? Isso na volta do recesso que inicia nesta sexta-feira. Você, mais uma vez, uma ótima noite. Quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, a volta do recesso no mês de agosto. Então, essas discussões acontecem daqui um mês. O recesso iniciou nesta sexta-feira. Durante essa última sessão, esse encerramento de atividades, essas agendas foram divulgadas, lembrando que a gestão do ministro Luiz Fux é até o dia 8 de setembro. Após o dia 8, a ministra Rosa Weber é quem assume, então, o STF e a Suprema Corte. Em sua fala, o ministro Luiz Fux relembrou diversas ações, o ano cheio até aqui, até o mês de julho, cerca de 2.484 ações foram julgadas em plenário virtual. Ainda em um longo discurso, ele voltou a falar sobre a harmonia entre os ministros e também sobre as eleições de 2022. Segundo ele, a Suprema Corte estará vigilante em relação às eleições. Vamos ouvir. O Supremo Tribunal Federal permanecerá vigilante e sempre à altura da sua mais preciosa missão, a de guardar a Constituição Federal, com zelo pela segurança jurídica, com atenção ao sentimento constitucional da população brasileira, mantendo a sua vigilância suprema em prol da rigidez da realização das eleições no nosso país. O ministro Luiz Fux relembrou ainda algumas ações, algumas assinaturas com algumas universidades e instituições para realmente tentar combater as informações nas redes sociais chamada de fake news, inclusive sobre os ministros do STF. Alguns acordos foram assinados nas redes sociais e tudo isso na tentativa de restaurar a confiança em relação às urnas eletrônicas. Volto com você no estúdio. Ok, valeu Bruno, obrigado, boa noite. Alfredo Scaff e o ministro Luiz Fux, presidente do STF, como vimos ali, aproveitou esse discurso que encerrou os trabalhos do semestre no Supremo Tribunal Federal para falar mais uma vez sobre eleições. Tem sido um tema recorrente nas falas dos ministros e ele diz que o judiciário atuará para garantir a segurança do processo eleitoral. Você acha que são necessárias falas como essa, Scaff? O sistema eleitoral brasileiro está sob ataques, precisa dessa defesa do Poder Judiciário ou não? Você vê excessos nessas falas como a que acompanhamos hoje do ministro Fux? Veja, Brown, eu não vejo que falar o que deve ser feito deva ser um excesso, né? Nada mais do que uma redundância, vamos dizer assim, né? Uma repetição daquilo que precisa ser feito. Prezar pela segurança, pela transparência, é dever não só do Supremo Tribunal Federal, mas de todos os órgãos públicos, de todos os agentes políticos do Brasil, né? Eu só queria ponderar também, Brown, a questão da lei de improbidade. Precisa ser julgado esse precedente, Brown, porque o que está acontecendo no nosso país é que ninguém consegue aceitar trabalhar no governo como cargo comissionado mais. Porque você correria um grande risco de ter ou não ter assinado qualquer coisa, de ter ou não ter participado de determinado ato administrativo, de você ser processado por improbidade administrativa por 5, 10, 15, 20 anos. Ninguém consegue aceitar mais trabalhar no governo com a última versão da lei de improbidade administrativa. Eu vejo que essa lei precisa ser julgada rapidamente para que restabeleça a justiça em determinados processos, onde muitas pessoas estão com bens bloqueados injustamente, onde muitas pessoas são partes ilegítimas de determinadas ações de perseguição pelo Ministério Público ou não, né? Muitas vezes o Ministério Público inclui pessoas que nada têm a ver com o fato. Então é preciso restabelecer a ordem na questão da improbidade. Não pode ser qualquer coisa que seja julgada como um ato ímprobo, porque o administrador público tem a discricionariedade e isso precisa ser respeitado. Obviamente que os excessos dolosos precisam ser punidos, mas eu queria só ressaltar que é muito importante
para que boas pessoas, bons quadros, pessoas competentes possam servir o governo, possam servir aos órgãos públicos e da maneira como está hoje, ninguém consegue aceitar, porque corre o risco de ser perseguido para o resto da vida por um ato que sequer tenha tido cometido. Agora, Daúde, ainda sobre essa questão levantada pelo Alfredo Scaff, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, durante uma reunião que ele teve essa semana com líderes partidários também, se não me engano, com alguns ministros do STF, ele fez essa ressalva, esse pedido para que o STF desse andamento a essas ações da lei de improbidade administrativa. Concorda com o Scaff que, além do julgamento dessas ações, é preciso que haja mudanças na própria lei? Eu concordo plenamente com a fala do Scaff. Ele foi preciso na sua fala em relação a essa situação. Foi aprovado pelo Congresso uma lei que corrige exatamente as injustiças que vêm sendo cometidas em inúmeras ações de improbidade, e o Ministério Público recorreu, né? Recorreu, e esse processo está em mãos de Alexandre de Moraes e precisa andar, porque hoje essas ações de improbidade estão todas paradas em função desta decisão. Então, é uma situação urgente que precisa ser decidida. E o Scaff colocou muito bem, parabéns, viu, Scaff? Você conseguiu transmitir, né, exatamente o que essa lei ela gera hoje no governo. É aquela história, Lívia e Brau, que a gente ouve dizer, eu não vou pôr meu CPF nisso. Pôr o CPF nisso significa o quê? Que você pode ficar o resto da vida, né, tendo que sendo processado por uma coisa que você não cometeu.